Olá mundo, tudo bem com vocês? Rafa para mais um Coda Mais Fala, seu podcast de tecnologia aqui de Start, Versa, eu devaria todas as empresas do grupo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio. Ó, já vou deixar aqui alguns ganchos para você saber o que a gente vai falar hoje e o episódio de hoje vai ser maneiro. Então se você quer saber um pouquinho mais sobre uma das áreas que está crescendo no meio da tecnologia, que envolve marketing, que envolve comunidade, que envolve open source, que é bem legal, esse episódio é voltado para isso. Mas a gente também vai falar sobre engenharia de prompt, a gente vai falar sobre carreiras internacionais, a gente vai falar sobre uma série de coisas legais, inclusive algumas polêmicas. Então, se você curtiu, já fica aí. E se você não segue a gente ainda, chegou agora, primeira vez, caiu aí na sua home aí do seu YouTube ou do seu Spotify e você tá ouvindo a gente, já dá aquele like, dá aquele joinha, porque isso vai fazer eu retornar um cupom para você que vai aparecer agora. Então, ó, vocês já viram que apareceu um cupom aí. E esse cupom é do nosso QR Code da Hostinger. Então, hoje o nosso episódio é patrocinado pela Hostinger, é uma empresa incrível, ela ajuda vocês em domínios de e-mail, vocês conseguirem subir infra as a cloud ali, né, que é o que a gente chama de cloud. Então tem uma série de serviços, tem serviços a partir de R$21, não tem nem desculpa para você não usar. Então, cupom aqui para você poder adquirir Hostinger ainda com desconto do Coda. Legal, acho que eu já fiz recadinhos. E eu tenho mais um recadinho hoje, tem um patrocinador especial que eu só vou falar no momento certo. E tem a ver com carreira internacional. Eu sei que você quer trabalhar fora do Brasil, que você quer ganhar em dólar e em euro, então fica aí que eu vou contar uma parada legal pra vocês. Agora sim, vamos começar. É um senhor currículo, mas vai ser... Eu vou tentar falar menos porque eu quero que ela conte a história dela, vai ser muito mais legal. Mas olha aqui, só esse currículo, esse é o resuminho de 1 minuto, por isso que a gente vai falar bastante aqui. Apaixonada em abordar temas que vão desde diversidade e inclusão até arte, design, estrutura educacionais e comunidades de tecnologia e inovação. Hoje, ela é head de criação e de estratégia no Grupo Avés, onde ela faz toda a parte de aumentar a visibilidade e impacto da marca em todas as redes sociais. Ela foi gerente de relações de desenvolvimento na Meteor, onde ela implementou toda a prática de DevRel na empresa, a gente vai falar bastante disso hoje. Atuou como mentora de tecnologia e negócios em eventos como Startup Weekend, com foco em temas como empreendedorismo feminino em São Carlos. Também é colunista da Mídia Ninja, onde recebeu uma menção honrosa no prêmio de Women Techs em Sampa do Google, né, pela Prefeitura de São Paulo e para a RME. E agora, recentemente, a gente vai chegar nisso, né? Tenho falado bastante dela desse assunto. Ela começou uma startup que acabou de receber uma aceleração da Microsoft chamada Sphere.ai, focada em engenharia de prompt e performance. Senhoras e senhores, com você, Tatiana Barros. E aí, Tatinha, tudo bem? Opa, tudo bem. E você, como que tá? Tô bem, obrigado por ter vindo. Uma honra a gente conversar, a gente já conversa bastante, a gente já tem uma amizade, mas eu acho que é o que a gente tava falando aqui nos bastidores, conhecer a sua história, a gente poder... a gente conhece os amigos, mas às vezes a gente não sabe a história dos amigos, então eu quero saber bastante de você. Então eu vou começar já com isso. Me dá um resumo de como foi a sua trajetória de vida, desde entrar na tecnologia, como você chegou até onde você tá hoje. Dá um resumão aí pro pessoal te conhecer. Nossa, eu vou tentar resumir. E eu vou começar da onde eu decidi sair da área de marketing e iniciar tecnologia. Eu tenho um histórico breve de direção de arte, diretora de criação. E, cara, eu não aguentava mais a área. Eu sempre flertei muito com tecnologia, principalmente na parte onde eu desenhava todas as estruturas de layout dentro das agências que eu já trabalhei. E aí a gente passava pra galera tech fazer o blog, fazer a estrutura de mídia. Eu era extremamente fascinada, eu sou do tempo do Action, né? Do Action Script. Exatamente. E eu ficava apaixonada naquilo. Cheguei a fazer um curso, inclusive, mas quando eu fiz, na época Dreamweaver, né, que tinha, ela, quando acabou e encerrou, foi bem no declínio. E assim, eu paguei muito dinheiro por isso, fiquei muito frustrada. Então, essa foi meu primeiro contato, de fato, com a questão de programação. Mas aí a gente tem um salto temporal, né, onde eu cheguei em São Paulo disso em 2012. Você era de onde? Eu sou do Rio e eu, na época, morava em Salvador. Eu trabalhava
para agências de interação e ação de marketing de guerrilha para o carnaval. Mas eu nunca vi esse sotaque aí aparecendo. Então é uma carioca que não tem o sotaque, pelo menos. Não, eu já morei pelo menos em 5 cidades brasileiras. Acabei não. Você só vai me ver com sotaque quando eu for pro Rio e aí eu volto. Aí você se mistura com os carioca e aí o sotaque vem. E aí o sotaque vem. Ou então quando eu vou pra Goiânia, pro pessoal da família de Goiânia, eu venho totalmente goiana, né? Da hora. É bem legal, porque eu acabo incorporando e trazendo. E aí dilui o tempo que eu tô aqui em São Paulo, de repente eu falo, meu... E aí não se sabe quem é a Tatiana. Pelo menos na parte de você efetivamente ter os sotaques, né? Tem o sotaque de acordo com a região. Entendi. Não, eu acabo incorporando. Mas, e aí a gente tem esse salto temporal para 2012, onde eu venho para São Paulo, e eu venho para São Paulo quando eu era marketing de uma fábrica de brinquedos, eu venho para entender licenciamento, e principalmente da estrutura Disney, Warner, eu venho para poder estudar e entrar dentro desses escritórios, né, e... Cara, o que acontece aqui? Eu acabo tendo uma ideia de uma startup que, inclusive, não deu certo, mas vivi o primeiro ecossistema de startup e aceleração aqui. Eu não sabia nem o que era uma startup. Para mim, eu estava criando uma marca e aí me colocaram como startup educacional infantil. Entendi. Né? Bom... Com startup, eu entendi um pouquinho desse mundo de tecnologia, mas voltei para marketing. Aonde você viu, eu tive que entender até mais sobre a minha startup educacional, focado em tecnologia. Ela fazia trilhas educacionais tech para crianças com distúrbio de aprendizado, principalmente voltado para meninas, né? Era uma marca bem legal. A gente estava apostando bem no início em plataformas de educação. E por causa de um MVP, onde eu joguei Arduino e tal, eu acabei ganhando uma menção honrosa no Google por ter validado o produto em pelo menos 3, 4 escolas públicas. Que legal, que incrível. Foi bem legal na época. Tenho bastante história sobre isso, tenho fotos legais sobre isso. E nessa época, a minha startup educacional era focada em entender os distúrbios e os processos de aprendizado de crianças que não entendiam muito bem a matemática em si. E aí eu joguei para programação, eu usei algoritmo, lógica de programação para ensinar a criança, mas focado em quebrar essa dificuldade de aprendizado de matemática. Que legal. Né? Então, foi uma coisa gratificante, mas na época eu ainda não entendia muito bem sobre o modelo de negócio, principalmente educacional. E aí é onde eu quebrei e tive que começar tudo do zero. Eu voltei para marketing e atuei como gerente no Sejam, né? E de lá começou a pandemia, eu falei, cara, não é marketing totalmente que eu quero. E eu acho que na época eu acabei perdendo o emprego. A pandemia eu acho que afetou muita gente, né? Com certeza. E foi nesse momento, no início da pandemia, que eu vou pro interior, vou pro litoral e pego todo o dinheiro que eu recebi, tudo que eu já tinha guardado e invisto nos meus primeiros cursos de programação focado mesmo. Há anos eu já via estudando, eu sou apaixonada por JavaScript, front-end e tal, e é quando eu foco, né? Só que o engraçado é que como nesse patamar eu já tinha pelo menos conquistado uma estrutura de salário e começar como júnior, com um salário muito baixo, que a gente sabe, sendo que eu ainda nem era júnior. Eu tinha que começar do início, eu tinha
feito toda a parte educacional, sabia muito bem, já tinha sido coordenadora de Fab Lab, Mas ensinava ainda assim é uma mudança Arduino. completamente, né? Totalmente, é uma estrutura de mudança de carreira muito grande. Então, hoje, inclusive, quando a gente começa a falar sobre a estrutura de carreira, tem gente que acredita que a mudança de carreira, ela ocorre rápido, e o rápido é 1 ano para 1 ano e meio, sabe? Se for rápido. Mas tem gente que larga. Eu vi muito pessoa largar totalmente o emprego, isso tudo para poder estudar programação e entrar na área. Gente, isso não é assim. Tem toda uma escada, é muito difícil acho que a carreira de tecnologia, ela não é fácil, ela não é para qualquer um. A gente fala que programação é para qualquer um. Qualquer pessoa consegue estudar e aprender lógica de programação. Inclusive, é um dos melhores exercícios mentais e lógico que você pode aprender e atuar a sua vida qualquer inteira. Carreira. Em qualquer Mesmo que coisa. você não vá seguir com tecnologia, você pode muito bem ser um profissional melhor se você tiver uma estrutura lógica na cabeça, né? Exato. Mas quando você vai falar sobre a carreira dentro de tecnologia, seja você uma pessoa desenvolvedora, uma pessoa de engenharia, é outra história, né? E eu comecei a estudar e entendi, tava aquele boom de bootcamps, né? Eu procurei um monte de bootcamps, as skills tinham abaixado, já você não precisava ter diploma, você não precisava... Tudo parece que ficou mais fácil. Hoje eu tenho, inclusive, uma opinião sobre isso, que depois a gente vai falar. Que provavelmente é parecida com a minha. Exato, mas na época, o que eu fiz? Um bootcamp que me chamou a atenção pela estrutura, porque a gente tinha várias marcas, várias empresas fazendo os seus próprios bootcamps. Exato. E eu me encantei pelo da Zup, né? Por quê? A promessa deles era, vem cá, você tem que ter o mínimo, mas aqui a gente acelera a sua carreira, o seu processo de aprendizado. Eu preciso disso, né? Eu senti firmeza. E aí, só que era um problema. Eu tinha estudado JavaScript o tempo todo e lá era Java. Eu sabia que eu não ia aprender Java em 3 meses para poder participar do processo seletivo, né? Que eram 3 meses ali para você concorrer. Então, com toda a experiência de vida que eu já tive em ter que aprender do zero, ter que aprender e de forma autodidata, entender os meus próprios processos de aprendizado, eu falei, cara, isso aqui que eu vou fazer, eu preciso mostrar para eles que eu não sei Java. Isso é um ponto muito negativo, mas eu vou mostrar para eles o quanto eu aprendo rápido. Legal. E aí, eu comecei a fazer live na Twitch TV, né? Eu abri do zero e todos os dias, pelo menos 8 horas por dia, eu fazia live. Que legal. Direto, todos os dias, né? Então, primeira coisa que eu comecei era me apresentar o porquê que eu estava ali e qual que era a vaga que eu queria, qual que era o meu propósito. E abri, Rafa, eu abri em live todos os exercícios e os conteúdos gratuitos, YouTube, blog. E aí eu comecei a perceber o quanto artigos eram mal escritos, o quanto conteúdos eram mal feitos, o quanto de curso, inclusive pagos, eram totalmente... Acontecia na máquina do cara, mas na minha não acontecia. E aí eu mostrava tudo isso, né? E aí eu mostrava o quanto... os exercícios que eu tinha feito e o quanto de tempo de suporte eu tinha. Às vezes ninguém me respondia.
né? As comunidades, eu comecei a entrar nas comunidades e mostrar tudo isso. Rapidamente, eu fui ganhando um público que eu comecei com 3 pessoas me assistindo. Em um mês, eu tinha 100 pessoas me assistindo. Até porque tinha um monte de gente na minha mesma situação. Então, eu comecei a mostrar uma trilha de quais bootcamps, de quais empresas estavam fazendo isso. Eu evangelizava o bootcamp da ZUP, inclusive, né? E eu falava sobre o porquê que eu queria entrar naquela empresa, o porquê que eu estava começando uma carreira, sendo que eu já tinha um pouco de background, né? E por que eu estava escolhendo aquela empresa? Como é que eu estava desenhando a minha estrutura de carreira? Né? Quais eram as skills que eu precisava para ter para Java? E aí eu comecei a chamar tanto atenção que veio uma galera de Java me dar mentoria online, às vezes pelo Discord, de forma particular, e às vezes ao vivo. Que legal. Cara, eu vi uma galera do Magazine Luiza vindo me ajudar. Eu vi o próprio pessoal da própria ZUP, que tinha passado, vir me ajudar. Que legal. Sabe? Tinha várias pessoas na comunidade. Então, por exemplo, eu na época eu estava estudando Spring Boot. E eu vou falar uma coisa, eu passei os 3 meses e eu guardava todo o material. Tudo eu baixava. E nesses 3 meses, eu vou falar pra você, eu não aprendi... Ninguém pode falar em 3 meses que aprende Java. Mas um CRUD eu sabia fazer. Você sabia, você tinha uma noção. Um CRUD, eu até cheguei a decorar, a galera ria. Falei assim, ó, aqui, ó, você vem aqui rapidinho. Cheguei a decorar. Só pra você ter uma ideia de o quão isso é rápido e o quão isso é um mérito seu, eu sempre tive facilidade. O meu primeiro trabalho foi em Java e eu já era estagiário de Java, tinha uma certa noção, de certa forma. Só que eu fiz um treinamento de Java, que o treinamento era 6 meses, todo sábado, das 9 às 19, todo sábado, por 6 meses. E ao final de 6 meses eu ainda não era o melhor programador de Java, assim, eu tinha noção. Então, assim, que tinha facilidade, que fiz um curso, levei 6 meses, você fez em 3, cara. Isso é impressionante. Mais 3, 8 horas por dia, sem final, não, eu cara. era estagiário de Java, eu trabalhava de segunda a sexta e sábado fazia o curso. E mesmo assim eu levei 6 meses, olha que muito louco. Olha, foi tão louco isso. O engraçado, se você for hoje na minha Twitch TV, eu fazia uma menção, e tudo era do Rock Balboa. Então, eu brincava muito, que eu era a Balboa do Java, né? Que eu apanhava pra caramba. E continuava lá. E assim, era uma puta de uma metáfora ali, porque quando a galera me curtia, vinha a musiquinha do Rock Balboa, sabe? Era bem legal, era uma época bem legal. Eu acabei advogando tanto e chamando tanta atenção que a ZUP não me contratou para passar pela estrutura do bootcamp. Ela me contratou para ser community dentro da estrutura de DevRel. Foi quando eu entrei em DevRel, eu não sabia nem o que era isso. Falei assim, o que é isso? Já explica aí, porque eu sei que a galera não sabe e é onde a gente queria chegar. Exatamente. Eu passei 3 meses tentando entender qual era a estrutura de criação. Mostrei diversas trilhas de aprendizado de diversos criadores, de diversas escolas online. Fiz uma resenha, falava ao pessoal, isso daqui não tá completo, esse artigo aqui não é legal, curte esse daqui que tá... essa ferramenta aqui é bacana, gente, esses exercícios, fora as mentorias e fora o que o pessoal falava, né, os exercícios práticos, né, quando o pessoal da ZUP me notou, que hoje é a Carol Vilas Boas, né, que é uma das pessoas que tem uma bagagem, um conhecimento muito grande de Develop Relations, ela olhou e falou assim, a partir de você, a gente recebeu uma quantidade de cliques
absurdos dentro do Bootcamp. Isso é Developer Relations. Né? As pessoas se sentiram tão à vontade, se conectaram com você, entenderam que você acabou formando uma autoridade em falar o que era um artigo bom, do que era um ruim, de como você vai preparar, o que tem que ser um conteúdo técnico para você aprender, que isso é DevRel, né? E eu fui para poder ocupar um cargo de community, tech community, que é a diferença de um community manager para um tech community, é essa visão que eles queriam. Eles queriam, numa visão de pessoas iniciantes, como que você vai na documentação e começa a instalar. Não, isso daí o que você tá falando é muito ouro, porque se eu pegasse qualquer sênior, qualquer tech lead e colocasse ele para fazer essa curadoria, ele colocaria na ótica dele. Então, o artigo que é fácil para mim, que sou sênior, e aí se eu distribuísse esse artigo para uma pessoa que estava começando, ela ia literalmente da tela azul. Então, olha o quão importante foi você estar no momento, mesmo, né, como você falou, a identificação com o público que eles queriam identificar, para você poder realmente fazer a curadoria para aquele público, né? Exatamente, para quem estava começando. E eu, como uma pessoa que estava começando, mas que já tinha um olhar um pouco mais apurado. Você já tinha vivido, já tinha experiência de mercado, você já sabia como era a empresa, você só estava entrando numa carreira nova. Exatamente. Eu fui preparada para poder fazer toda essa curadoria técnica, conversar do iniciante ao avançado, né? Do dev que estava começando, do dev que era júnior, do dev que era pleno, dev que era sênior, né? Quais são as skills, o que precisava fazer, como é que eles, a visão de processo de aprendizado, de ferramenta, de tecnologia para esse público. Então, eu entrei para ocupar essa cadeira, né? Na época, eram 4 produtos open source. A gente tinha, então, dentro da estrutura de DevRel, os advocates de cada produto. A gente tinha a Carol como manager. A gente tinha, na época, tive o Jomar como diretor. Ele é um grande nome de DevRel no Brasil. Eu tinha também o Otávio, que não era totalmente DevRel ali, o Otávio Santana, mas hoje, ainda todos são amigos. O Otávio foi uma pessoa que ele sentou comigo e falou, vamos falar de carreira técnica mesmo, vamos falar de técnico, sabe, sem superficialidade. A gente precisa mostrar o que tem que entender de verdade, o porquê que o produto tem que ser bom. Como eu estava conversando com você no bastidor, uma das maiores vantagens de estar em DevRel, quando eu fui preparada para isso, eu fui treinada enquanto eu estava na ZUP, né, é que em DevRel, marketing, você está pegando um produto, uma tecnologia, você embala e você vende como se fosse o melhor produto do mundo. DevRel é como uma estrutura diária, porque DevRel não é um cargo, DevRel é uma área, né? Você embala o produto para pessoas desenvolvedoras que já possuem habilidade suficiente de saber se o produto é bom ou não. A grande questão de DevRel é que a gente não engana a pessoa desenvolvedora. Não por muito tempo. Sim. Você pode iludir ela com um framework que vai ter aquela... Mas você não tá ali para poder enganar. Você não consegue enganar. Você tá falando com um público apurado numa opinião, sabe? Você, por mais que você ache que você vai vender um framework ou uma tecnologia e ele vai ficar fiel ali, não. Ele vai ficar fiel ali, dependendo se a tecnologia, os frameworks, a estrutura
ficar defasada ou sem documentação atualizada, ou se não adequar mais no mercado. Porque no momento que ele vê que não está se adequando mais à estrutura de carreira dele... Ele vai tirar. Ele vai sair. É muito legal trazer essa ótica para a comunidade, mas eu vejo que tem muita empresa que não valoriza isso, não traz isso como uma prática diária. E eu acho que é legal você contar o porquê que é importante, porque assim, a gente estava conversando aqui também, né? A gente teve bastante conversa antes aqui, a gente foi aquecendo aqui, e você falou, geralmente a pessoa quando ela vende um produto, seja open source, seja pago, seja cloud, não importa qual produto, ela vai muito no C-level, né? Então ela vai vender para o CEO, ela vai vender para o CTO e tudo mais, e que no final das contas não são os implementadores, né? Os implementadores é o time lá de operação. E por que é importante? Porque como você enxerga a vantagem de usar toda essa prática, toda essa área de DevRel para convencer essa galera de base e fazer, em vez de fazer o top-down, fazer o bottom-up, né? Então eu convenço de baixo para cima, né? Por que você acha que isso funciona muito bem? Hoje, vamos entender o ecossistema de uma empresa, né? Às vezes uma empresa, ela não tem só um produto, ou ela tem um produto, mas ela vende funcionalidades como subproduto. Né? E aí é onde a empresa ela monta o ecossistema dela por tribo, por squads, enfim. Toda empresa de tecnologia hoje, ela geralmente tem não é toda ela, mas a maioria, ela tá debaixo dessa estrutura de ecossistema. Você concorda comigo? Acho que 99% segue ou uma ou a outra, não tem jeito. Correto. E aí, a gente, nesse ecossistema, você tem ali nas BUs, né, que são as unidades de negócio, você tem o pessoal de design e produto, um pouco separado, mas em paralelo do pessoal técnico, que é o pessoal de arquitetura, né? E... o que acontece com Developer Relations? Eu vou falar primeiro na visão de comunidade externa, de um produto que está sendo vendido, para a comunidade interna, que é a de adoção interna de tecnologia. Perfeito. Tá? Então, primeiro, falando da perspectiva de eu tenho um produto... e um produto que tem a base de uma tecnologia, né? E eu preciso vender, correto? Vamos lá, um banco de dados. Vamos melhorar? Vou usar a estrutura do Meteor onde eu trabalhei. A gente ia chegar a falar de Meteor uma hora, porque você criou literalmente da estrutura de DevRel lá. Então já dá para contar como que foi, como que você concebeu em cima disso. Exato. O Meteor hoje ele tem a estrutura do framework. Que é o JS. É o JS, baseado em JS. E ele é open source. É um framework open source e é um framework que ele é muito rápido na construção na implementação de um projeto. Exato. Como é que a empresa ganha dinheiro? A empresa ganha dinheiro com a cloud, que inclusive é o modelo de negócio de muitas empresas que tem open source. A própria Vercel ganha dinheiro com isso, a Meteor, entre várias outras, elas te dão... Beleza, eu tenho um produto aqui, a Vercel tem o Next ali, né? Beleza, você tem aqui, mas você precisa hospedar isso em algum lugar. Você precisa hospedar? Então tá aqui, eu te cobro $20 por mês aqui pra você hospedar na minha infra aqui. É só você apertar um botão. Pronto. Exato. E aí, a gente lá tinha o Galaxy, né? Qual que era a diferença de eu fazer uma aplicação em Meteor e colocar no Galaxy ou colocar em outra hospedagem? A diferença é que o Galaxy, ele é preparado para toda a estrutura do próprio framework. Sim, ele foi preparado para isso. É como a Apple sempre fez essa questão de hardware e software, né? Então, quando você fala de MacBooks e tudo mais, você tem um hardware que é compatível com aquele iOS que você está utilizando. Então, e isso é comprovado, né? Falando de tecnologia, isso é comprovado que aumenta a performance. Não é um grande problema e não é um julgamento, mas um grande problema do Windows e do Android é que como eles aceitam qualquer máquina, qualquer hardware, qualquer coisa, lá dentro do código tem que ter infinitos ifs. E esses infinitos ifs, eles consomem memória
memória que, de certa forma, deixa mais lento. Então, por isso que você fala, por que o Mac é mais rápido que o Windows? É porque ele não tem que ficar fazendo infinitos if. Se é o Windows 7, se é o Windows 11, se a placa é Radeon, não, a placa é GeForce, o processador é Pentium, não, o processador é Ryzen. Esse monte de if, de certa forma, mexe com a arquitetura lá dentro. Então, quando você tem uma arquitetura que a infraestrutura é orientada para o produto, você tem mais performance. Correto. Então, eu tenho aqui um framework que pessoas desenvolvedoras que têm a estrutura JavaScript, que adotam o JavaScript, ele vai ver uma série de vantagens usando o framework, né? Perfeito. E acontece com qualquer framework. A grande questão é que o Galaxy, se você não tiver uma aplicação em Meteor, você não faz assinatura de cloud. Então, DevRel, aqui, nesse caso, como foi atuado, porque a gente, agorinha, eu estou dando um pouquinho de volta para poder entender o ecossistema. Não, perfeito. Para responder o porquê que as empresas precisam. Sim. Nesse caso aqui, precisa de DevRel, por quê? Porque se não for feita um trabalho de adoção e educação técnica do framework, você não tem cliente para cloud. Exatamente, perfeito. Ponto. Perfeito. Você não vai parar, mobilizar uma equipe de marketing para vender uma cloud se a sua adesão, se o seu download de framework está baixo. Exatamente. Se a sua universidade... Inclusive, o lead não faz nem sentido você fazer uma venda para um lead que não conhece de Meteor. Então, você tendo a evangelização ali da pessoa, é muito mais fácil você vender o produto depois. Até aí você é muito mais especialista de marketing, mas a gente tem que estar sendo exibido a marca uma quantidade de vezes para depois a gente comprar da marca. Então, tudo isso é importante, né? Exatamente. Então, hoje, qual que era a diferença, né? Antigamente, ainda nos dias de hoje ainda, né? Uma pessoa, um CTO, um CEO, ele, por causa de uma palestra, alguma coisa, ele viu que um framework, alguma tecnologia X... É incrível, vai salvar a empresa dele, etc. Exato. E aí, ele vira... É isso que eu quero. Então, ele vai lá, ele faz um contrato com aquela tecnologia, ele compra, ele volta na empresa dele e fala, então, usem. Ele vira para a equipe dele e fala, usem. O engajamento vai ser não vai ser nem 0, vai ser menos 30. Não, as pessoas até podem virar e falar, cara, tá bom, vamos aprender. Mas você percebe que tem um tempo de preparação, primeiro, para implementação, de aprendizado. Cara, a gente tem uma curva de aprendizado. Ainda mais quando você tem time. Exatamente. Né? A adesão daquela tecnologia, daquela implementação ali. E aí, se você não tiver, principalmente se você não tiver uma equipe, porque nem sempre as empresas têm uma equipe que senta e capacita, fica para a pessoa desenvolvedora estudar aquilo, piora. Né? Daí a gente tá falando de desde atraso perfeito. Até dinheiro jogado fora muito grande. Exatamente. E é engraçado que você fala, mas isso acontece em Deus? Sim. Com acontece certeza. muito. Às vezes, uma pessoa, um cargo de CEO, CTO, eles não são técnicos o suficiente para pensar primeiro no ecossistema da empresa dele ao decidir uma compra de tecnologia. Nem entende. Não sabe que você não sabe, entendeu? É aquele nível de consciência que você não tem. Então, quando você tem níveis de alta gestão que não são técnicos em empresas que hoje 90% dependem de tecnologia, porque não é o mesmo mercado dos anos 90. A gente está falando do mercado que hoje uma fintech não existe se não tiver tecnologia, uma insurtech, né, uma health tech não existe se não tiver tecnologia. E aí você contrata um executivo que não entende, não, mas ele era CIO, ele trabalhava com infraestrutura. Sinto lhe informar, mas infraestrutura é só a base a pontinha do iceberg. Então, assim, se você pegar um executivo que só sabe de infraestrutura, vai ser muito difícil. Então, você pegar essa galera que não é técnica, de certa forma, e ele determinar soluções técnicas, geralmente tende a dar errado. Geralmente. Muito. E aí, você vem... Por que DevRel, nesse caso, é interessante? Por exemplo, dentro do Meteor...
eu sentei com o Fred e falei, Fred, vamos lá, o que a gente precisa fazer para acelerar? Primeiro, estrutura de documentação. Precisa melhorar tudo de documentação. Então, foi uma das primeiras coisas que a gente pensou. Segundo, a gente precisa melhorar toda a estrutura da própria universidade técnica do framework, né? E aí passar para cloud. E aí, em paralelo, foi o meu trabalho com a comunidade. Eu preciso entender o que a comunidade está falando no fórum, quais são as maiores dúvidas, o que ela não está agradando, quem são as pessoas que mais contribuem com o open source ali dentro, né? Até porque o framework, praticamente 90% dos frameworks são open source hoje, né? E ter essa comunidade... Isso foi outra mudança no mercado de tecnologia, né? O mercado de tecnologia entendeu que cobrar pelo software, principalmente na área de desenvolvimento, você pode cobrar por um banco de dados, você pode cobrar por um servidor, mas cobrar pela ferramenta de trabalho, 90% das empresas tem problema com isso. Salvo IDEs, então assim, você tem modelos de negócio como a JetBrains que cobra pela IDE, mas falando de linguagem, assim, de frameworks orientados a linguagens, é um tiro no pé, porque a comunidade não compra. Por que eu vou testar um framework que é pago? O que eu ganho com isso? Eu não sei nem se é bom para eu apresentar para minha empresa, então não tem como você... mas coloca um trial. Você vai colocar um trial como? Da linguagem. Você vai impedir a pessoa de compilar? Não tem como, ela não sabe se funciona. Então o modelo de negócio para linguagens e frameworks não funciona você fazer isso no formato pago. Exatamente. E aí, voltando para a questão do Mitchell e como que eu estava preparando, a estrutura que o Fred, inclusive, gostou muito era... Por que a gente, fora todo o processo de Developer Relations normal, que é a advocacia, prestar atenção na comunidade, entender o feedback, entender como é que está a gestão da contribuição, produzir o conteúdo técnico específico. Bem, agora vamos falar de advocacia. Por que não ir para startups? Por que não para adesão? Porque a gente precisa aumentar pessoas desenvolvendo em Meteor, fazer mais palestras, entrar em empresas e mostrar de fato. Mas você não vai entrar em empresa e pedir para falar com o CTO. Ele não vai te escutar. A comunidade escuta. E isso é DevRel. Né? Então, por que DevRel, nesse caso, é importante? Porque ele vai... Ao invés de ser de cima para baixo, ele já está aqui embaixo. E aí, quando chegar o market lá em cima, ele junta as duas pontas, Ele junta as duas pontas. Perfeito. Né? Tanto que tem pessoas que acham que DevRel é marketing puro. Essa é uma pergunta. DevRel, a pessoa para ser um DevRel, ela tem que ser mais orientada para marketing, ela tem que ser mais orientada para dev, ela tem que ser uma mescla dos dois. O que você acha? A DevRel é uma área extremamente técnica, né? E é uma linha muito tênue com marketing, porque ela é um marketing para pessoas desenvolvedoras. Mas quando a gente fala marketing, como eu já falei, o marketing puro, tem aquelas ciladas de marketing. Você vai pegar um produto... Quando você está fazendo DevRel, marketing para pessoa desenvolvedora, não tem como você mentir para pessoa desenvolvedora. Até porque você vai estar mostrando na prática. Você vai estar mostrando na prática. E o que a pessoa desenvolvedora ela gosta? Ela gosta de suporte. Ela gosta de falar, essa documentação aqui está errada. E a gente vai lá e falar, obrigada, comunidade, testa de novo. Não tem como... O marketing ser o marketing tradicional, sabe? Porque a gente vai estar falando literalmente com o nosso público-alvo em primeira pessoa.
Aí você fala, mesmo escalando? Mesmo escalando. Por isso que você tem uma equipe inteira, você tem a própria comunidade, você tem os programas de embaixadores, você tem na estrutura o advocate, a pessoa que vai advogar. Por exemplo, você vê o Daniel Reis, né? O Dani, você vai olhar a live dele é extremamente técnica e ele tá ali codando, mostrando como você vai aprender tecnicamente o porquê e como usar o ScyllaDB. E usar o ScyllaDB. Só que é além do produto... Comparando entre modelo relacional e não relacional, ele está falando uma série de coisas, como que você trabalha com indexação, como você trabalha com chave primária. Exatamente, e isso é um advocate. E aí você fala, precisa ser. Precisa. Hoje, quando eu saí da ZUP e fui trabalhar dentro da estrutura do PicPay com comunidade interna, foi aí que eu fui entender qual que era e como era o processo de aprendizado por BU, por squad, mediante a produto. Volta né? para a educação, que é um ponto que também você tem muita experiência. Exato. Eu pude perceber que não só eu, mas muita gente veio desses bootcamps que falava que você ia ser dev e você ser contratado como júnior, você era um júnior. Vou guardar minha cara de ranço para esses bootcamp. Eu acredito que esses bootcamps foi uma das causas que prejudicou o nosso mercado. Com certeza. Você trouxe uma expectativa nas pessoas de uma coisa que não era verdade, e aí, o que é felicidade, né? Expectativa menos realidade. Você foi lá, você tem uma expectativa alta e a realidade é baixa, o que você tem? Você se frustra. E aí, quando você se frustra, você vai querer mudar de vida, porque você fala, não, isso não é pra mim. E aí é onde eu falo da responsabilidade de quando você tem uma empresa, principalmente de educação, que é uma coisa que a gente compartilha amor aqui, que é, cara, quando você tem uma empresa de educação, você se responsabiliza por cada aluno que você forma, tanto pro o que você se forma, quanto o que desiste por sua causa. Exato. E aquele que desistiu por sua causa porque você fez expectativa menos realidade, você tirou talvez um talento do mercado. E isso me incomoda demais de ver empresas negligenciando isso, sabe? Falando de software no Brasil, o software sempre foi caro pro brasileiro. Começando por essa cultura de sênior do Brasil, acho que esse é um ponto importante de falar, né? Esse lance de você fazer um projeto com 5 seniors sempre vai sair caro, e aí quem paga isso é o cliente, e assim sucessivamente. Mas o outro lado também né? Porque fala assim, a empresa fala assim, não, vamos fazer então, agora eu tenho um sênior, eu tenho 2 plenos e tenho 4 júniors. Legal, é uma equipe balanceada e tudo mais. Só que não se estima o projeto para levar em consideração o treinamento do júnior. Exatamente. Né? Então, assim, ou um shadowing que seja, qualquer coisa do tipo, é necessário um investimento, porque o empresário, ele tá pensando que aquele júnior quer virar sênior. Ninguém contrata o júnior só porque quer júnior, contrata aquele júnior para que ele seja um talento e ele vire um sênior um dia. Todo mundo quer que ele vire sênior na empresa. Só que aí você esquece que você tem que investir no treinamento dele, que ninguém nasceu sênior, né? Os bootcamps, eles eram copia e cola. Não se ensina lógica de programação em 3 semanas. Não se ensina. As pessoas, esses júniors estavam tendo problema porque não tinha uma base. É o que eu falo, 99% desses novos desenvolvedores que vêm sem base, eles têm muita dificuldade. E aí, por incrível que pareça, não vou dizer que é um retrocesso, mas a gente está voltando a um formato educacional que antes não vou dizer que eu era contra, mas eu achava que dava para fazer o contrário. Então antes eu era do diálogo do tipo assim, cara, vem, faz um bootcamp, estuda um ano e aí quando você conseguir o primeiro emprego vai para uma faculdade. Só que esses bootcamps fizeram tanta pastelada na hora de entregar e cortaram conteúdos importantes que hoje eu prefiro que a pessoa vá para a faculdade primeiro. Infelizmente. Passa 2 e 4 anos lá que você vai sair melhor do que você fizer um bootcamp de 1 ano. Por quê? Porque esses bootcamps milagrosos, eles não ensinam o que precisa. Essa é a tristeza da história. Exato. E eu acho, como a gente começou a falar,
esses bootcamps foram um dos principais responsáveis. Eu entendo que, na época, o mercado ele tinha Era demanda. necessário. Era necessário. Mas não do formato volta no marketing versus o DevRel que a gente estava falando. Venderam-se marketing, né? Exatamente. Pegaram ali e venderam os bootcamp como marketing, não como DevRel. E aí nessa daí foram em gatilhos mentais, foram em escassez, foram em promessas milagrosas e, de novo, expectativa menos realidade, né? E frustrou um monte de gente. Até porque a carreira de pessoa desenvolvedora, a carreira técnica, ela não é fácil e ela é morosa. Ela demora para uma promoção, ela demora porque ela precisa que você compreenda de verdade a estrutura de fazer tecnologia. Não, e a pessoa pode falar assim, mas teve o fulaninho que conseguiu virar sênior em 2 anos. Teve o ciclaninho que conseguiu fazer um sei lá. Vou te contar, de duas uma. Ou essa pessoa foi simplesmente evoluída porque o mercado foi contratando ela sem avaliar direito ela, ou essa pessoa é um gênio. E aí você vai comparar? Você realmente vai comparar o topo de funil com uma pessoa que tem facilidade? É uma escolha difícil você se comparar, chegar numa piscina e se comparar com o Phelps, né? Vai lá nadar contra ele. Eu nem diria que um dev de 2 anos pode ser um gênio se chegar, né? Até porque quando a gente está falando de senioridade, a gente... Ela é relativa. Ela é relativa. Ela é relativa. Você sabe por quê? Hoje, eu vou tirar por mim. Se eu for pegar na mão, voltar para código igual, eu tô estudando, exato. Você vai subir rápido. Eu vou subir muito rápido, mas hoje, se eu for pegar mesmo e codar sem IA, porque eu uso IA, sem IA, eu sou um júnior. Eu sou um júnior total. Já passei da área de que não é júnior, eu sou um júnior. Entretanto, eu consigo hoje fazer uma documentação de um sênior. Mas é porque a questão é que a senioridade, nesse ponto, ela não envolve só o tempo que você tem na área, mas o tempo que você tem de vida. Então, assim, você teve todas as outras bagagens educacionais, de marketing, de tudo que você passou na sua vida, que te deixa como sênior de conhecimentos, e o que você precisa acelerar é só a parte técnica, é o que você falou. O desenvolvedor, ele é cobrado para desenvolver soluções tecnológicas que envolvem desde a máquina ler o bit em byte, transformar isso para um sistema operacional, para o sistema operacional transformar isso numa tela para o usuário enxergar isso e usar. Então, quando você não entende esse todo, você tende a ter dificuldades de entregar um produto tecnológico. Exato. DevRel, ele é importante em empresas, e eu acho que as empresas de tecnologia, principalmente aqui no Brasil, ainda não entenderam isso. E a área é a melhor amiga da pessoa desenvolvedora. Eu quero que o público entenda, porque... tem muita piada sobre developer relations, sobre a área, né? Os influencers. Gente, a pessoa desenvolvedora, ela tem em DevRel o seu melhor braço. Porque essa pessoa, ela vai ser ouvida e ela vai ser acelerada mediante a estrutura dela de carreira. Aí você pergunta, mas isso não é papel de RH? Não. Não. Carreira é preocupação da pessoa. DevRel, ela vai estar ali não só para te vender produto, mas ela vai fazer com que você aprenda tecnologia se você quiser ficar naquele ecossistema. Legal, bem legal essa sacada. Sabe? Principalmente naquele ecossistema de produto. Perfeito. Faz todo sentido. E essa é a maior vantagem de DevRel dentro de uma empresa. Ela se conecta com o marketing do produto em si, porque ela vai vender aquilo como uma solução, mas ela tem a ponta de virar e falar que se aquele produto ele está preparado para uma comunidade. Perfeito. E qual é o nível daquele produto que conversa com qual comunidade, com qual estrutura, aonde que está, como que vai ser aderido, Perfeito. como que vai ser usado, implementado, como que a documentação tem que ser escrita, como que a educação desse produto tem que ser feita ou daquela tecnologia para ser aderida. Né? Então, eu acho que DevRel, a área, ela é necessária, mas ela não acaba
não recebendo o seu devido valor, porque é uma linha tênue com marketing e ela concorre com budget de marketing. Muito legal e faz sentido. E assim, você falou muito dessa ótica de as empresas brasileiras não enxergaram o valor, mas isso é muito importante. Engraçado, eu posso dar um exemplo bom, né, de DevRel, assim como a gente deu outros. A gente tem um relacionamento legal com o pessoal da Sensidia, né? Inclusive a gente estava na Pix e tudo mais. E cara, o trabalho que eles fazem de DevRel, o pessoal ali de fazer o DevPortal e as coisas é incrível. Isso faz com que a comunidade venda muito mais, né, Sensidia, entre outras coisas. Então, se todas as empresas seguissem o exemplo da Sensidia, eu acho que seria muito legal. Ô Tati, só pra gente trazer um adendo, vou fazer um anexo aqui, puxar aqui um anexo, porque eu quero também chegar pra gente falar do Sphere. Falando de carreira internacional aqui, pra gente poder começar a trazer um pouquinho e chegar no seu momento atual, como que foi a sua experiência de você estar numa empresa como a Meteor, se você teve alguma outra empresa também que foi fora do Brasil, né? Mas como que foi a sua experiência? Como que você entrou em mercado internacional? E aí a gente entra em algumas coisas aqui nesse ponto. Legal. Carreira internacional é ainda um foco meu. Foi por causa da Meteor, estando dentro da Meteor, foi uma conversa de comunidade para você ver. O cargo dentro de conversar com o Fred e tal foi passado de indicação de comunidade. Que legal. Né? E o legal é que eu até então não sabia como começar uma carreira internacional, né? E estava me preparando para isso. E tá dentro da estrutura do Meteor, é outro mundo, né? Por mais que hoje, no meu momento, hoje eu esteja como head, eu tive que... Depois do Meteor, eu entendi que dentro da estrutura de DevRel eu não quero ser manager. Eu fui para ser manager, para olhar o contexto como todo, mas ainda estando em marketing. Legal. Né? Hoje, eu estou me preparando para o internacional, mais para advocate. E como foi essa questão de receber em dólares, se ajustar a isso? Como que foi essa mudança? Porque eu acho que isso é uma dúvida que as pessoas têm que a gente pode trazer aqui do tipo assim, e aí, eu preciso abrir conta? O que eu preciso fazer? Então, o que acontece? Quando... E o adento. Por que eu estou me preparando para voltar para a estrutura de carreira internacional? Porque eu dei um passo para trás. Foi uma decisão de um passo para trás. Né? Primeiro, para DevRel, para você poder ir para essa estrutura de advocacia, o Brasil ainda... É como o Dev de Games, ainda tem uma maturidade muito baixa. Muito. Então, eu estou me preparando para o internacional. Legal. Porque a advocacia internacional de tecnologia é muito forte. Perfeito. Então, foi um passo para trás que eu dei. Não quero estar em gestão, quero estar literalmente focada. Estou estudando muito lógica de programação. Eu voltei. Por que você não estuda essa stack, isso? Não. Eu estou voltando para a lógica de programação mesmo. Para base. Para base. Porque quando você for ligar para a estrutura de carreira internacional, como é que está lá fora, não interessa qual é a linguagem que você programa. Você tem que ser bom na lógica. Porque você pode advocar qualquer tecnologia. Então, a estrutura da carreira de advocate, ela parte desse princípio. Perfeito. Tá? E aí, é engraçado que quando eu cheguei no Meet, a primeira coisa foi o problema de como que eu vou receber dólar. Exatamente. Né? E quando eu cheguei lá, o Henrique já falou, é Husky. Faz uma conta no Husky, e aí ele foi me explicando, a taxa é tanto, a plataforma é muito fácil, a conversão é muito rápida, né? E eu lembro que eu encantei. Foi emocionante a primeira vez. Eu estava com uma carreira, pela primeira vez, internacional, como manager. 3 anos antes, eu comecei como community, agora eu estava como manager internacional. Foi uma conquista muito grande. E, na época, a Husky, foi tão fácil que eu, como manager... Eu até brinquei com o pessoal da Husky, né? Eu estava conversando com o pessoal da Husky.
todo mundo que prestava serviço para mim, seja a galera de arte, a galera que... Hoje eu estou no grupo A Vez, que fez os kits de onboard, eles também, a própria Celebrar, que era outra startup que prestou serviço, todo mundo eu mandava fazer na Husky. Que da hora. Sabe? Porque era fácil, o pessoal lá de fora tá muito acostumado a pagar pela Husky. No caso da nossa contabilidade lá no Canadá, ela só fazia pela Husky. Né? Era fácil, era rápido, e eu tinha até indicação, porque eu ganhava indicação ali e ganhava os pontos, né? E pra você ver, a gente tá aqui falando sobre DevRel e eu tô advogando uma ferramenta. Já que a gente está advogando por uma ferramenta, né, não tinha como eu não falar que eu falei que eu tinha uma surpresa internacional para vocês. E hoje esse episódio está sendo patrocinado pela Husky. E eu nem precisei vender, vocês viram que a Tati vendeu por mim, né? Eu fiz o total de 0 vendas até agora, hein? Eu posso ir embora aqui, gente, foi mal. Não, mentira. Voltando aqui, botei o QR Code aqui do lado, o Dri acabou de fazer a edição. O que a Husky tá? Ela tá com uma promoção de taxa zero. Primeiro, como a Tati já falou, o cadastro é muito simples, são pouquíssimos campos, você cria lá a sua conta e você já começa a ter uma série de benefícios. Dentre os benefícios, o seu primeiro pagamento, ou seja, o primeiro salário ali, a primeira transferência que você receber é taxa zero, né? Dentro das coisas que você vai receber. E você ainda consegue fazer isso que a Tati falou, que é essa parte que a gente chama de member get member, né? Ou afiliados, que é você consegue indicar para os seus amigos e cada vez que você indica para os seus amigos, você começa a ganhar vários cupons de 50% off nas taxas. Então, assim, vale muito a pena, não tem como dizer que não. E eu acho que se você entrar agora nesse link aí e fizer o cadastro, logo, logo você já vai receber seu primeiro salário internacional. Então, aproveitei aqui a Tati que fez a venda, né? Eu só fiz o pitch aqui do lado. Husky, valeu pela indicação e vai lá dar uma conferida no final do episódio que vocês vão gostar. Aí, ó, eu fiz uma conferida aqui, o pessoal fez eu ter certeza que eu acertei aqui todo o pitch, mas aparentemente eu acertei. Não foi combinado, tá? Eu não paguei a Tati pra falar da Husky. Isso é o mais incrível, isso só prova, né, o poder do Advocate, né, o poder... Eu tenho certeza que se a Tati não tivesse aqui, a gente estaria falando, seria uma outra autoridade, vindo de alguém que usou, e obrigado por isso, você foi incrível pra ajudar a gente hoje. Mas você não para só nisso, você ainda tá fazendo uma parada muito legal, que essa eu acompanho desde o começo, é uma parte que está revolucionando o mercado e você entrou de cabeça, além de Advocate, além de DevRel, além de ser uma pessoa de marketing, de educação, você ainda está trazendo agora conhecimento de engenharia de prompt. Me conta um pouco mais como isso começou e para a gente chegar até no Sphere. Então, o que acontece? Lembra que eu falei sobre... entender educação dentro dessa galera que veio de bootcamp, o júnior e tal, né? Eu fiz uma avaliação das pessoas que estavam frustradas pós-pandemia com a educação técnica de bootcamps e escolas de educação tech rápidas e autodidatas, né? São das plataformas. E o que foi que eu percebi? 90% dessa galera não é autodidata. Ela não tem a capacidade de sentar, entender as suas skills e fazer a sua própria curadoria de conteúdo, mesmo pagando. Você não pode ficar somente numa estrutura de educação. Você está ali estudando. Concordo, e entendeu. Quem não tem um perfil de pessoa desenvolvedora... Porque a pessoa desenvolvedora, com faculdade, sem faculdade, com escola técnica, sem escola técnica... Ela tem facilidade. Ela tem facilidade e ela tem facilidade de dar prosseguimento nos estudos de forma autodidata. Né? E eu comecei a perceber que essa galera, ela estava no mercado, ela não sabia como fazer, não sabia como evoluir, estava desistindo, teve gente que vendeu tudo, largou o que estava fazendo para entrar dentro da área de tecnologia. E aí eu comecei a conversar com essas pessoas. E chegou, na época do PicPay, eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal do GitHub Copilot X, que na época era X, para entender como é que a IA, como é que o Copilot
poderia ajudar essas pessoas. Não tinha OpenAI ainda, não tinha ChatGPT ainda, né? E eu comecei a entender a diferença do que a galera começava, tinha a linha de raciocínio para começar a codar, ou seja, o que é o codar? É você olhar a sua task, entender o problema e, mediante as suas skills técnicas, você propor solução. Codar é isso, né? Quando você está dentro de uma equipe, né, codando, você tem que ir pelo padrão de arquitetura. Exatamente, você tem que ir pelo que o pessoal já faz. Você não adianta chegar lá mudando o mundo. Então você vai chegar e falar assim, e aí, como é que é o código aqui? As variáveis são desse jeito, então vou seguir assim, e assim sucessivamente. Exatamente. É aí, inclusive, que você vai ganhando experiência. Perfeito. Né? Nem isso a galera estava conseguindo fazer. Os sêniors listar esse quesito de padrões. Treinar o agente ali para poder fazer isso e dali para frente poder utilizar o modelo para isso. Na época, eu nem chegava... treinar, a gente não conseguia treinar, mas entender como é que o Copilot, ele entendia esses padrões e como é que a gente ia... Porque na época era um autocomplete, né? Quais eram os autocompletes que os júniors precisavam saber? E aí, quando chegava a ideia da estrutura de live, era só fazer o seguinte, o sênior já tinha estudado quais eram os padrões, de acordo com as equipes, vinha aquela quantidade de júnior, e aí eles entendiam os autocompletes para poder ser usado. Era isso. Legal. Que era o meu MVP, né? Quando eu saí, aí tem o salto temporal de sair do PicPay, tá dentro do Meet, eu já entender que eu não estava ali para gestão, mas eu tive ideia de produto que era o Capri, que antigamente era o que eu chamava de Capri, né? Que eu peguei essa estrutura, eu formulei uma metodologia baseada nos padrões de arquitetura, geralmente de desenvolvimento de produto, aí você tem desenvolvimento da lógica, você tem todos os ciclos de desenvolvimento para sair um software, né? Eu comecei a fazer uma metodologia do que era engenharia de prompt para isso. No início, eu queria criar uma metodologia como Design Think, para poder mostrar para pessoas como que elas precisam aprender. Sim. Usando inteligência artificial. Já com o ChatGPT, eu comecei a entender como que a inteligência artificial poderia. Mas mesmo assim, para poder fazer essa metodologia, eram dias e noites de eu pegar um layout, front-end, e separar isso aqui é div, isso daqui é head. E aí eu fazia toda essa decupagem e começava a conversar com o ChatGPT para ele poder entender o que eu queria. Eu quero modificar, fazer uma página HTML, mas eu quero que esse head se comporte dessa maneira. Dava certo, dava errado, não dava. E eu comecei a entender que a IA que a gente tem acesso hoje, ela não é cognitiva. Não é. Ela é literalmente um banco de informações. Ela é a nossa... Gera. Ela gera só. Se ela não tem conhecimento, ela não consegue processar. Ela não consegue processar se ela não tiver... O que é suco de laranja, não adianta você ter laranja e você espremer. Ele não consegue juntar esses dois e criar, entendeu? Então ela precisa saber o que é o suco de laranja para poder juntar laranja com o espremer e virar um suco de laranja. Exatamente. E aí tem a estrutura de contexto. Por que muitos devs... inteligência artificial não funciona, não. Você não entende que você precisa dar a estrutura de contexto. Você não sabe perguntar. Você não sabe perguntar. Exatamente. Por isso que veio essa estrutura. Hoje eu tô com... Antes era o Capri. E sabe o que é engraçado? Por que mudou do Capri pro hoje Sphere, né? Eu comecei querendo inventar uma metodologia para acelerar pessoas a aprenderem a entender requisitos Legal. de padrões
para desenvolvimento. Eu comecei com essa ideia. Eu queria acelerar pessoas que já estão no mercado, júniors, plenos, que já estão no mercado, a entender melhor, com mais facilidade, os padrões e requisitos de produto que cada empresa tem para o seu próprio desenvolvimento. Perfeito. Né? Não basta, inclusive, falar para você, não basta você saber programar, saber a sua stack, desenvolver e tal. Você precisa entender o sistema, o ecossistema de desenvolvimento da sua empresa. Cada empresa tem a sua própria forma de desenvolvimento, sua própria forma de construção de software, né? E você só vai saber disso se você voltar para a estrutura de arquitetura. Só. E isso, se você compreender isso rápido, você vira o sênior de 2 anos. Mas você vira sênior de 2 anos naquela empresa. Naquela empresa. Essa é a questão. Exatamente. Naquela empresa. Né? Ou então, dentro daquela estrutura. Porque tem gente que entra dentro de... Aí a gente vai falar um pouco de carreira, né? Porque tem pessoas, por exemplo, que entram dentro de empresa, sistema de pagamento, só para se aprimorar numa skill X. E ela quer trilhar a carreira dela para resolver aquele problema. Sim. E tudo bem ser um especialista, mas o problema do especialista é o quanto a sua mão de obra vai ser necessária. É um ponto. Exatamente. Legal. E aí, como que tá o momento do Sphere com relação? Vocês acabaram de receber a aceleração. Qual que é o plano? O que vocês pretendem soltar aí? Quando? O que você tem de roadmap? Pode falar o que você puder falar, tá? Claro. Primeira coisa, pivotei. Antes era o Capri, era uma metodologia. E eu entendi que, na verdade, hoje... Nossa, o que eu vou falar aqui é polêmico. Me ajuda. Gostamos disso. Tá tudo certo. Meu Deus, como é que eu vou colocar essa opinião? Vamos lá. Me ajuda. A gente bota uns pia. Qualquer coisa coloca uns pia aí na edição. Assim, pi, pi, pi. O Adriano já fica treinado aqui, tá tudo certo. Tá tendo um movimento de empresas, de pessoas lá de cima, não de baixo, que acham que vão substituir a pessoa desenvolvedora por IA. Oi, NVIDIA. Teve uma pessoa aí de uma empresa grande, pública no Brasil, que inclusive falou de rede neural e IA e desenvolvimento na mesma frase, que foi um absurdo. Deixa quieto, deixa pra lá. Quando você vê uma pessoa dessa, público, falando sobre isso sem vergonha... Eu posso criticar agora? Será que esse executivo é técnico? Respondam aí no comentário. E são essas pessoas que estão ferrando e achando que deve... Tanto, eu tenho uma visão. Quando a galera vem com isso, eu falo, gente, deixa essa galera comprar IA substituindo dev. Deixa criar tudo com IA. Porque daqui 2 anos, eu falo 2 anos, porque eu já sentei para fazer a estrutura de previsão de ciclo. Daqui 2 anos tá acontecendo tanta merda que vai virar ouro de novo. Não, e aí vai ser excelente. Quanto que é a hora pra você corrigir o código da IA? Cara, quero cobrar 3 mil reais a hora. Não, mas é muito caro, mas pois é. Então, continua aí, faz com IA. É a vida. Faz com IA. Gente, para ter uma IA cognitiva a ponto de fazer um desenvolvimento de um produto, é muito dinheiro. Eu vou falar uma limitação agora a entrar no campo técnico com relação a isso, tá? Eu acho que talvez até para contextualizar a galera. Quando você fala, por exemplo, de qualquer uma dessas IAs, né, generativas, você trabalha requisição por token. Ou seja, ela tem um buffer de memória. Vou ser técnico agora. Vocês pediram técnico, vou soltar o técnico. Ela trabalha com um buffer de memória para ela poder entender o contexto, que é o que a Tati está falando até agora. E esse contexto, mesmo no ChatGPT, no WoW, no mais caro que tem, esse contexto é limitado. E não chega nem perto do tamanho de um código-fonte. Então, assim, como que você consegue passar um projeto e falar assim, baseado nesse projeto, gere uma tela nova, sendo que ele não tem input
o suficiente para poder analisar isso dentro de um contexto. Tanto que o Copilot, né, só para fechar minhas aspas técnicas aqui, o Copilot, o que ele faz? Ele indexa os conhecimentos baseados em trechos de código e nunca sobre um padrão arquitetural. Você nunca vai pedir para o Copilot gerar um projeto 100% do zero sem ser template. Ele não vai conseguir ter uma decisão arquitetural de algo extremamente complexo, full stack, etc e tal. Ele vai fazer baseado numa função ou num determinado trecho do que você quer fazer. Então, assim, falando de hoje, isso pode mudar? Pode, mas falando de hoje, é impossível você pedir para uma IA contextualizar o seu código-fonte. Ponto. Boa. E foi aonde eu pivotei. Cara, isso daqui não vai ser uma metodologia. Eu sentei, na época, faz 6 meses, né? Eu sentei com a Thaísa, que é a minha... Thaísa Sanches, que é a minha sócia hoje. E falei, vamos pivotar isso daqui, porque eu conversei com praticamente todo o ecossistema. Eu conversei de dev, júnior, a um VP de venda, de produto, de tecnologia. E o que eu entendi? Ninguém sabe conversar com máquina. Eu sou contra você virar e falar, vou comprar IA para substituir júnior pleno. Boa sorte. Boa sorte. Mas, por causa disso e se continuar tendo pessoas, como foram citadas de pessoas, virar e colocar desenvolvimento e rede neural na mesma frase, eu falei, cara, tem um gap aí de mercado. Aí eu comecei a estudar todas as IAs. E todas elas, 40, na época foram 40. Tava saindo startup de código pra tudo. Só que todas elas, nenhuma inseria contexto. Todas era autocomplete. Né? E eu acompanhei, inclusive, a própria evolução do Copilot. E aí, cheguei num que a gente chama de oceano azul, que é uma tentativa. Foi onde a gente provou para a OpenAI para poder entrar. OpenAI não, para a Microsoft, utilizando a estrutura da OpenAI, né? A Microsoft hoje é uma das principais investidoras da OpenAI. Exato, utilizando a própria OpenAI, né? Porque a Spheres utiliza a estrutura da OpenAI, não já o ChatGPT, como que é conhecido, mas a estrutura da OpenAI, né? Então, o que a gente validou, o que nós estamos hoje com a Spheres enquanto MVP? Engenharia de prompt. Você literalmente vai aprender a conversar com a máquina para estrutura de criação de contexto dentro da arquitetura de software. Legal. Você ensinar ali todo o contexto da arquitetura de projeto da empresa que você trabalha para dali para frente você poder usufruir desse contexto para alguma coisa. Exato. Aí você fala, qual que é a diferença disso daqui para um ChatGPT? Primeiro que o ChatGPT, mesmo você fazendo o GPT personalizado, você não tem, como você falou, caro manter a memória. O input é muito alto. Do Os tokens é muito alto. Exatamente. E a gente, com a estrutura da OpenAI, e entendendo essa estrutura, a gente recriou a estrutura da Sphere para poder conservar o histórico de contexto e conversação. Entendi. Então, essa é a minha maior diferença de um GPT, de uma AI simples. Eu não estou criando um código do zero, eu estou fazendo com que você converse com ele, que tenha contexto suficiente aonde você pode perguntar dentro da arquitetura do seu projeto, do padrão que você está seguindo. Legal. E quais são os planos de data para que isso esteja já para o pessoal testar? Ou como que está esse MVP? O que você tem aí na cabeça aí de entregas? Olha, em 15 dias eu preciso já estar com ela no ar. Legal. Para começar a ser vendida. Eu comecei com vários testes. A gente hoje já tem ele estruturado, o MVP, para poder lançar, né? Mas aí a gente está testando bugs, entendendo a monetização sobre estrutura de token.
que é um dos principais, Sim. né? E é onde a Microsoft, a OpenAI, está vindo com aceleração e com ajuste junto com a gente já está começando a marcar essas mentorias para exatamente entender o modelo de negócio, já sabendo o que é, pelo menos, a ideia da estrutura de produto. Muito legal, muito legal. Curtiu o papo? Você falou que estava nervosa? Não estava nervosa, pô. Fala aí, galera. Não pareceu, não. Mandou muitaço. Tatinha, obrigado pela presença, obrigado pela aula que você deu, até pra gente saber, né? Eu acho que tirou muita dúvida da galera sobre DevRel, sobre marketing. Falamos também sobre, né, engenharia de prompt, que eu acho que é uma parada muito legal. Como é que faz pro pessoal te achar? Quem quiser trocar ideia, deixa suas redes aí, ou enfim, o que você quiser, esse momento é seu. Uma tal de Tatiana no Twitter. No Twitter, eu tô até... o arroba é uma tal de Tatiana, mas o pessoal me conhece como Tati Quebra Layout. Instagram, uma tal de Tatiana. LinkedIn também. Eu sou super acessível. Podem puxar, a gente senta, conversa. E eu sempre tô por aí. Muito bom, muito bom. Galera, quem chegou até aqui, deixa um comentáriozinho que chegou até aqui. Já dá aquele joia se você não deu ainda. Já segue a Tati, ó. Você já tem um monte de aba aberta aí, que eu sei que conforme foi passando o episódio, vocês foram escaneando o QR Code, foram abrindo aba. Agora, assim que terminar o episódio, eu libero vocês pra ir em todas as abas, tá bom? Já segue a Tati, todas as coisas. Mais uma vez, obrigado. Rafa por aqui. A gente vai fazer uma parada diferente, né? Até como esse episódio aqui a gente trouxe muita informação, eu sei que vocês estão fritando agora e pensando entre novas coisas. Eu vou fazer uma parada diferente. A gente vai soltar o Coda num outro dia, para vocês poderem efetivamente assistir isso aqui com calma, e daqui a pouco a gente volta e o Coda vai ser uma surpresa legal. A gente guardou uma parada legal e a gente volta com Coda para vocês, tá bom? Vejo vocês daqui a pouco e valeu!